Bom, queridos, Salmo de número 37, versículo 4. É um versículo bem conhecido de todos nós. Eu quero falar sobre como agradar a Deus. Salmo 37, versículo 4. Vamos ler juntos, irmãos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais uma vez. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Na pergunta de número 1, do breve catecismo de Westminster, diz assim: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deleitar-se nele para sempre. Então, dentre os muitos objetivos que eu e você temos na vida, o principal é glorificar a Deus. O principal é agradar a Deus. Nós estamos nesta noite de louvor e adoração, aquele que é digno, aquele que é merecedor, aquele que nos resgatou, aquele que nos criou, aquele que enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então, o nosso maior objetivo deve ser o de glorificá-lo, o de exaltá-lo. E assim, quando nós nos voltamos para esse texto, do Salmo de número 37, versículo 4, o salmista Davi, ele coloca diante de nós esse grande desafio: agrada-te do Senhor. Então, primeiramente, nós devemos ter esse objetivo no nosso dia a dia, o de agradá-lo, o de alegrar o seu coração. E a pergunta que eu e você devemos fazer é: como agradar a Deus? Será que só no momento como esse que nós estamos vivendo, esse momento gostoso, esse momento de cânticos, onde vários grupos estão nos levando a uma adoração, será que é só nesse momento? Será que é quando nós estamos na igreja? Ou então será que nós o agradamos quando nós estamos lendo a sua palavra, ou simplesmente quando nós estamos orando? Então, como eu e você devemos agradar a Deus? Agrada-te do Senhor. Então essa é a primeira colocação que Davi ele faz para cada um de nós. Então, respondendo a essa pergunta, queridos, em primeiro lugar, amando a Deus, amando de todo o coração, amando com toda a nossa alma, amando com todo o nosso entendimento, como o próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Então veja que o maior objeto do nosso amor não pode estar em alguém, não pode estar em determinadas coisas materiais, e sim em Deus, amando com todo o nosso coração. Nós devemos estar nos envolvendo com Ele, amando com todas as nossas forças. Em outras palavras, queridos, Deus, Ele precisa ser prioridade na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Então, como agradar a Deus? Amando a este Deus. Em segundo lugar, confiando neste Deus. Muitas vezes andamos tão apreensivos, muitas vezes andamos tão preocupados, quantas vezes achamos que podemos resolver os nossos problemas, alheios ao agir de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos de colocar diante do Senhor em oração, confiando na nossa própria capacidade, nas nossas forças. Então, em segundo lugar, queridos, além de estarmos amando, nós devemos estar confiando nele. A Bíblia diz que Noé,
em seus dias, ele agradou a Deus, porque ele confiou em Deus. Ele colocou fé naquilo que Deus estava falando para ele. E nós conhecemos muito bem a história de Noé. Quando em seus dias Deus disse que estaria destruindo a terra com muita água, houve aquele dilúvio e Noé confiou em Deus. Tanto é que obedeceu a Deus e construiu aquela arca que todos nós conhecemos. Então, em segundo lugar, queridos, para nós agradá-lo, devemos estar confiando nele, em todos os sentidos. Diante de uma decisão importante que eu e você temos que tomar na vida, devemos confiar nele. Diante de um problema complicado que eu e você, a gente possa estar passando no cotidiano, devemos confiar nele. Então, essa é a segunda forma de agradar a Deus. Em terceiro lugar, queridos, obedecendo a Deus. Quantas vezes nós conhecemos a sua palavra, quantas vezes nós conhecemos a sua revelação, quantas vezes nós entendemos que devemos estar nos comportando de determinadas formas, devemos estar agindo de um jeito, devemos estar pensando daquela forma, daquele jeito, e muitas vezes desobedecemos. Então, como agradar a Deus? Obedecendo a este Deus, obedecendo a sua voz, obedecendo aquilo que Ele tem exposto nas Sagradas Escrituras. E nós sabemos que não é fácil obedecer a Deus, mas se eu e você queremos viver para a glória de Deus, devemos obedecê-lo. Deus não lhe deve explicação para tudo aquilo que Ele manda você fazer. O que Ele espera de mim e de você é que obedeçamos a sua lei, obedeçamos aquilo que realmente Ele coloca diante de nós. Então, como agradar a Deus? Obedecendo a Deus. Então, recapitulando, amando a Deus, confiando em Deus, obedecendo a Deus, e por último, queridos, dando graças a Deus por tudo. Muitas vezes esquecemos de demonstrar gratidão pelas simples coisas que acontecem no nosso dia a dia. Muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus por um determinado livramento. Muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus pelo pão de cada dia. Muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus pelo novo dia que Ele nos concede, pelo ar que respiramos. Então, nós, quando demonstramos essa gratidão para com este Deus maravilhoso, nós estamos agradando-o. Então, dando sempre graças a Deus Pai, mesmo diante das situações difíceis. As crianças há pouco estiveram cantando: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam. Eu sei que é muito difícil a gente agradecer a Deus por termos perdido o emprego. É muito difícil nós agradecermos a Deus pela enfermidade. É muito difícil nós entender que quando nós perdemos um ente querido, aquilo foi propósito dele para as nossas vidas, mas nós devemos estar progredindo nesse aspecto, dando graças a Deus. Então, eu entendo que essas são algumas das formas que nós podemos estar utilizando com o objetivo de agradar a Deus. Então, devemos agradar a Deus, amando este Deus, confiando neste Deus, obedecendo a Deus e dando graças a Deus. E aí, queridos, nós vamos para a segunda parte do versículo 4. Há uma promessa maravilhosa para todos nós. Então a primeira parte é: agrada-te do Senhor. E a segunda parte: e Ele
satisfará os desejos do teu coração. Ah, pastor, então tudo aquilo que eu quiser, Deus vai estar atendendo. Entre aspas. Tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade dEle. Queridos, quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós obedecemos a este Deus, quando nós damos graças a este Deus por tudo que acontece, então aquilo que o nosso coração estiver desejando vai estar de acordo com a vontade dEle. Porque Ele tem um propósito para cada um de nós. E o apóstolo Paulo diz que muitas vezes nós não sabemos orar como convém. E assim, à medida que a gente vai crescendo na nossa intimidade com Deus, à medida que a gente vai se fortalecendo espiritualmente, as nossas orações, elas serão respondidas, porque serão feitas conforme a vontade dEle. Então, a segunda parte deste versículo nos ensina: e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque o Deus que nós cultuamos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós exaltamos, é o Deus que quer ver a nossa felicidade, é o Deus que quer realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, desde que eles estejam de acordo com a vontade dEle. Então, queridos, quando nós buscamos mais e mais a este Deus, então passamos a buscar, a desejar aquilo que seja da vontade dEle para nós. Então esse versículo nos ensina muito. Primeiro, que realmente devemos estar vivendo para agradá-lo, não para agradar a nós mesmos, não para satisfazer as nossas vontades. Elas precisam ser sacrificadas, elas precisam ser negadas. O próprio Jesus, ele deixou bem claro para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então nós devemos negar a nós mesmos, e assim a vontade dele será feita nas nossas vidas. Aquilo que o nosso coração estiver desejando vai estar em sintonia com aquilo que Deus, Ele tem preparado para nós, queridos. Então, eu quero concluir fazendo aqui algumas perguntas para nós. A primeira: será que nós temos vivido agradando a Deus? Será que as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm agradado a Deus? Será que os nossos pensamentos, eles têm estado de acordo com a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus tem sido a nossa vontade? Nós queremos que as nossas orações elas sejam ouvidas e atendidas, e elas serão, a partir do momento que não estiver em choque com aquilo que Deus ele tem para nós. Então eu quero deixar esse texto para a nossa edificação, que eu e você as nossas necessidades. Amém, queridos?